Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conversar sobre um importante pensador, filósofo do século XVI. Sim, estamos no Renascimento, no humanismo e mais especificamente na França. Me refiro a Michel de Montaigne, que nasce no ano de 1533 e vem a falecer então com 59 anos de idade no ano de 1592. Ele nasce e falece no Castelo da Família, sim, o Castelo de Montaigne, que fica próximo à região de Bordeaux, no sudoeste da França. Proveniente de uma próspera família de comerciantes, sim, os pais são burgueses, os avós, bisavós, burgueses, tá? Próspera família de comerciantes, do comércio de vinho e de peixe. Foi seu bisavô, de nome Ramon, quem adquiriu o senhorio, que é a propriedade e título de pequena nobreza, isso no ano de 1477. Eles compraram o título de nobreza, junto com as propriedades, junto com o castelo, tinham dinheiro, né? Já o seu pai, tá? Pierre Eiquem, ele aspirava a obter ascensão social por meio do serviço público, trabalhando para o rei, trabalhando para a corte. E ele investiu na aquisição da educação e dos modos, então presentes na aristocracia. E o pai, tá? O Pierre Eiquem, ele participou da campanha italiana do rei Francisco I. E nesta campanha, ao estar na Itália, ao presenciar o Renascimento, o humanismo ali em todo o seu apogeu, ele ficou muito impressionado com o que viu, com o que escutou, com o que viveu. De modo que ele resolveu participar disso também. Ao retornar à França, ele proporcionou ao filho uma educação humanista. Priorizou o ensino do latim, porque o latim, na época, era a língua dos intelectuais, era a língua das pessoas que tinham leituras, conhecimento, formação, tá? Todas as pessoas falavam em latim. Então, o Michel de Montaigne teve essa educação, tá? A partir da visão do pai, não? Voltada para o Renascimento, o humanismo, priorizando o latim. E um detalhe, o pai colocou o Michel de Montaigne para ser criado por camponeses, sim, uma família de camponeses, porque junto com o castelo haviam várias famílias de camponeses que estavam aos cuidados do castelo, ou seja, da família do Montaigne. E o pai escolheu uma dessas famílias mais afastadas e colocou o Montaigne ali por 3 anos, ser criado por essa família de camponeses. Após os 3 anos de idade, o Michel de Montaigne retorna ao castelo da família e fica aos cuidados então de um tutor alemão que só lhe falava em latim, e isto até os 6 anos de idade. Só após essa data, completada os 6 anos de idade, é que o Michel de Montaigne começou realmente a aprender o francês, como se dá a língua culta do seu país. Ele foi filósofo, escritor, teve interesse pela história e também demonstrou interesse pelo direito. Aliás, no caso do direito, ele se formou pela Universidade de Toulouse. Atuou como magistrado, presidente da Câmara e prefeito de Bordeaux. Viajou por boa parte da Europa. Esteve na Suíça, Alemanha, Áustria, França, cidades da Itália. Então, ele teve uma visão de diversas culturas distintas à sua época. E assume uma oposição à escolástica que então dominava os centros acadêmicos, especialmente os centros acadêmicos voltados para a tradição católica, apostólica, romana.
Ele apresenta uma aproximação filosófica do epicurismo, estoicismo, ceticismo e humanismo. Aqui no nosso canal você encontrará vídeos explicando cada uma dessas escolas, cada um desses posicionamentos filosóficos. Então não vou me ater aqui a explicar. Epicurismo, estoicismo, ceticismo, vá na playlist helenismo, que lá você encontrará vídeos específicos sobre cada um destes temas. Com relação ao seu posicionamento filosófico, vários comentadores entendem que ele começa mais próximo do estoicismo e vai caminhando em direção ao ceticismo no decorrer de sua vida. Há quem discorde, mas a maior parte dos comentadores entende que vai do estoicismo para o ceticismo. Não há, claro, uma unanimidade. O ceticismo adotado pelo Michel de Montaigne é o ceticismo da antiguidade, o ceticismo de Pirro, o pirronismo. Temos vídeo específico no canal sobre esta temática. Dentro dessa abordagem filosófica, a ênfase está em não julgar. É uma atitude na qual eu vou me abster de apresentar o meu julgamento. Se algo é certo, se algo é errado, se algo é verdadeiro, se algo é falso. Eu vou comer, eu vou beber, eu vou trabalhar, eu vou viver a minha vida de acordo com os costumes locais. Tá bom? Não vou questionar esses costumes locais. Mas se me perguntarem se isso é certo ou se isso é errado, eu não sei. Eu vou me abster do julgamento. Beleza? E ele há de adotar em sua obra muito do subjetivismo. O subjetivismo está muito presente na obra de Michel de Montaigne. Da mesma forma que o ecletismo. Veja, uma mistura de correntes filosóficas. E aí vem um problema. O Michel de Montaigne não possui um sistema filosófico próprio. Então fica muito difícil eu falar da obra do Montaigne, eu ou qualquer outro comentador, na medida em que não tem um sistema para ser falado. Eu tenho um homem que é eclético, que ele percorre várias correntes de filosofia e que não possui um sistema. Então como eu vou explicar alguém que não possui um sistema filosófico? Alguém que ora fala disso e ora fala daquilo. Alguém que ora pega uma corrente filosófica na qual se baseia e daqui a mais um pouco pega uma outra corrente filosófica distinta. Então não é possível fazer uma síntese real de sua obra. Existem várias análises em sua obra, ele analisa vários pontos da sociedade contemporânea, nós podemos nos ater mais a um ponto, mais a outro ponto, mas não é possível fazer uma síntese. Você teria realmente de ler a obra dele, tá? E aí você não tem como escapar. Eu vou comentar no geral aqui, mas já deixo esta ressalva. Não tem sistema filosófico, tá? Ele é eclético, ele é subjetivista. 2, tá? Já que, além de não possuir um sistema filosófico, não é possível fazer uma síntese real de sua obra, tá? Então, eu deixo essa ressalva logo no início. Então, prosseguindo. Aliás, antes de prosseguir, tá? Deixa o seu comentário aí no vídeo e se inscreve no canal se você não for inscrito. Beleza, gente? Então, vamos lá. Nós temos no Michel de Montaigne o desenvolvimento de ensaios com reflexões subjetivas sobre a sua própria vida. Claro que quando ele fala sobre a vida dele, isto vale também para o homem e a mulher contemporâneo a ele, ou seja, o homem e a mulher do século XVI. E vai valer também para nós, não mudou tanto assim a personalidade humana. Então, ele ao falar de sua vida, fazendo reflexões pessoais, subjetivas, tá? Isto que ele está falando vale para todos nós também. São ensaios. A obra dele, que você encontra em português, existe versões não completas, com alguns ensaios, e temos uma versão integral, publicada pela editora 34, se eu não me engano. Tá? Então você encontra pela editora 34 a versão integral das obras de Michel Montaigne, traduzida para o português. Recomendo que compre e que leia. Tá? É interessante, são vários ensaios, não tem necessariamente a ver com o ensaio seguinte.
Esses ensaios, eles foram publicados entre o ano de 1580, quando ele publicou o primeiro volume, são 3 volumes. No Brasil ficou tudo condensado em um único volume. Até o ano de 1588. Então, entre 1580 e 1588, ele publica a sua obra mais conhecida, que é Os Ensaios. A versão que hoje se entende que é a versão definitiva é uma versão póstuma, já que ele falece no ano de 1592, e essa versão era publicada no ano de 1595. É a mais completa, é a versão que se entende hoje como sendo a definitiva, a versão oficial dos ensaios. Mas não é a única obra dele, né? Lembra que eu falei que ele viajou por boa parte da Europa? Pois bem, nessa viagem, que ocorreu no ano de 1580 a 1581, onde na verdade ele estava buscando algum tipo de forma de tratamento para a sua saúde, ele estava com um problema de saúde na época, não vou entrar em detalhes aqui, né? Journal de Voyage. Então, Journal de Voyage é uma obra que foi escrita entre 1580 e 1581, narrando a viagem dele pela Europa, mas que foi publicada póstumamente somente no século XVIII, no ano de 1774. E é uma obra importantíssima também. Então, quem disser para você que ele só escreveu os ensaios, está errado. Tem o Journal de Voyage, que é muito importante também, obra póstuma. O Michel de Montaigne, ele é o introdutor do gênero ensaio pessoal. E ele atua da mesma forma que outros pensadores do Renascimento e do humanismo, voltado para um antropocentrismo. Ou seja, antes, na Idade Média, tudo girava em torno de Deus. Era o teocentrismo. Deus no centro, toda a filosofia era em torno de Deus. Agora não, passa a ser em torno deste humano. Tá? É o antropocentrismo. O homem é o centro do universo, é o centro de tudo. É o centro dos seus ensaios, das suas narrativas, dos seus estudos, da sua subjetividade. A subjetividade de Montaigne se dá toda em cima da valorização deste humano. Então é o antropocentrismo. Nesses ensaios nós temos textos diferentes sobre distintos tópicos. Tá? Não há, tá? Fique bem claro isso, que não há uma ordenação coerente com alguma temática central pré-definida. Daí a dificuldade de você falar. Porque na verdade eu teria de fazer um vídeo para cada um dos ensaios presentes ali no Montaigne, já que um não necessariamente tem a ver com o outro. Ali você vai ter textos sobre vários temas. São temas da vida dele, de coisas que ele está vivendo ou de coisas que ele lê. Ele tem uma biblioteca vastíssima. A biblioteca dele foi em grande parte herdada do seu amigo Etienne de la Boétie, que faleceu bem cedo, né? E deixou os seus livros todos para o Michel de Montaigne. Mais de 1000 livros que ficavam na torre do castelo. Então ele lia esses livros e fazia também seus textos baseados nas suas reflexões sobre suas leituras. Tá? Era a biblioteca do Etienne de la Boétie, temos um vídeo sobre ele aqui também no canal. E esses textos que estão nos ensaios, eles abordam, por exemplo, a morte, tá? Motivos para viver, textos sobre a vaidade, sobre os costumes, sobre a política, sobre a economia, sobre a guerra e muitos outros temas. Ele se apresenta como um cético e moralista. E aí há uma crítica muito forte à educação da sua época, à educação e o ensino. Ele entende nessa questão da educação, do ensino, que ela não deve ser unicamente voltada para o estudo de livros e a memorização. Não. Tá? Não pode haver uma educação somente livresca. Você tem de viver, ter experiências com a vida. É necessário direcionar para a experiência e para a ação. O aluno tem que ser direcionado a ter suas próprias experiências, fazer suas próprias investigações e chegar às suas próprias conclusões sobre o que realmente vai interessar a vida, a sua vida e a sociedade. O papel da educação é a formação voltada para a vida prática.
de pessoas capazes de tomarem as suas próprias decisões e de compreenderem os aspectos morais nelas envolvidos. Michel de Montaigne entende que tudo está em movimento. Não há uma constância, não há uma coisa fixa, parada, não. Tudo que você possa ter ao seu redor está em constante movimento, mudança, transformação. Os seres humanos não são constantes. A inconstância é parte da natureza humana, parte de nossa natureza. O comportamento humano, portanto, é imprevisível. Há falta de continuidade e coerência no comportamento nosso, no comportamento humano. O comportamento das pessoas varia muito e de modo completamente irracional. O eu, meu eu, seu eu. O eu é algo fluido, tá? Não é fixo, não é constante. O comportamento das pessoas depende das circunstâncias presentes no momento da sua ação. Não é, segundo Montaigne, a personalidade ou o uso da razão que determina as ações que a pessoa há de empreender. Porque em dias diferentes, uma mesma pessoa há de se comportar de modos completamente diferentes. Em ocasiões diferentes, uma mesmíssima pessoa pode ser tão diferente dela mesma como se ela fosse outra pessoa. Circunstâncias diferentes geram comportamentos, opiniões, julgamentos também diferentes. Então, o que há de determinar a forma como nós agimos são as circunstâncias. Não é uma personalidade fixa que você possa ter, não. Circunstâncias diferentes, tá? Comportamentos, definições, julgamentos, ações também diferentes. Ele há de comentar em um texto, fazer um belo comentário sobre a morte. Ele há de entender que a filosofia é importante para ampliar a consciência que nós, humanos, temos sobre a nossa própria morte. E que meditar sobre a morte é meditar sobre a liberdade. A morte não faz parte da vida, segundo Michel de Montaigne. A morte é, sim, o fim da vida. Refletir sobre a morte afeta como vivemos a nossa vida, aqui e agora. A morte faz parte da condição humana. Aprender a viver é, portanto, aprender a morrer. Ao reconhecer que somos mortais, tá, passamos a valorizar a vida. A reflexão sobre a morte nos faz valorizar mais a vida, desejar viver, tá, mais e melhor. Você vê a importância que ele dá a essa reflexão sobre a morte? E há também um texto sobre o canibalismo, muito importante, inclusive a partir de uma entrevista que ele fez com um índio brasileiro, sim, que foi levado à França. Aí foram levados alguns índios, apareceram lá nus, com o corpo todo pelado. Então ele vê aquela relação cultural, ele não usa roupa, nós usamos roupas, eles pintam o corpo todo, nós não pintamos o corpo. Eles comem gente, nós não comemos. Então ele faz uma reflexão sobre o canibalismo, tá? Onde ele vai frisar a tolerância para com as diferentes culturas, os diferentes valores culturais. Não é porque algo é diferente que é errado. Tá? Sociedades diferentes possuem costumes também diferentes. Culturas e povos diferentes possuem valores diferentes. E modos de ser e se comportar também diferentes. Além disso, gente, ele há de apresentar também uma radical crítica com relação aos costumes de sua época, com relação às instituições e com relação ao conhecimento, tá bom? No Michel de Montaigne nós temos um ceticismo ativo, onde a dúvida atua como arma contra o fanatismo religioso que era muito presente na sua época. Haviam guerras enormes na França entre católicos e protestantes. Tá? Centenas, milhares de pessoas morreram. Tá?
Na noite de São Bartolomeu, então, foram milhares, tá, em toda a França. Ele há de defender o ideal de liberdade e ter uma atitude contrária às injustiças, a qualquer injustiça. Na verdade, o Michel de Montaigne ele se posiciona contrário, não somente à injustiça, mas também à violência, e à corrupção e à crueldade. No caso das injustiças, vamos entender que ele está se referindo tanto às injustiças políticas, como também às injustiças sociais. Mas veja, são ensaios que você tem presentes na obra do Montaigne. Ele lança esse gênero novo, que é o gênero do ensaio pessoal, algo subjetivo, aonde, explorando esse gênero, ele pode falar da sociedade da sua época e de modo crítico. Então eu recomendo enfaticamente a leitura da obra do Michel de Montaigne. Beleza, gente? Olha, muito obrigado pela presença até aqui, valeu mesmo, até mais.